Olá, eu sou Cleudo Menezes e vim trazer para vocês este pequeno aperitivo desta grande obra que é um grande banquete, Memórias de um Suicida. Este livro ele foi escrito por Ivone do Amaral Pereira pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Não dá para falar sobre tudo o que existe na obra, pois é uma obra gigantesca, mas vou tentar trazer pequenas partes, do qual nos traz uma grande lição de vida, principalmente uma grande lição de valorização da vida. Quem foi Ivone do Amaral Pereira? Ivone do Amaral Pereira foi uma grande médium, nascida no Rio de Janeiro, de vida sofrida, escolhida pelo espírito de Camilo Cândido Botelho. E muitos se perguntavam, por que Ivone do Amaral Pereira foi escolhida por Camilo Cândido Botelho para a escrita desta grande obra e não Chico Xavier, que já estava a todo vapor com os seus livros espíritas? Na verdade, Camilo Cândido Botelho tinha uma resposta muito direta. Ivone do Amaral Pereira tinha uma afinidade, podemos dizer, uma afinidade suicida. Exatamente. Nas duas últimas reencarnações de Ivone do Amaral Pereira, ela cometeu suicídio. Um primeiro suicídio ela cometeu por obsessão. E o segundo suicídio, que veio como Leila, não suportou amores e aí acabou tirando a sua própria vida. Exatamente, irmãos, amores. O que lidera o ranking hoje no suicídio, no número de suicídio em todo o mundo. Pessoas se matando por, entre aspas, amor. Então, Camilo Cândido Botelho trouxe essa grande obra através desta grande médium. E ela conta no livro que ela não necessariamente psicografou a obra. Ela entrava em um processo de emancipação. Durante o sono, a Ivone ia até onde estava o espírito de Camilo, na colônia espiritual, e juntos eram, através de uma conversa, eles traziam este grande conhecimento e ao acordar, ela passava para as escritas. Aconteceu, a partir de 1926, iniciaram-se as primeiras escritas desta grande obra. Inclusive, a FEB, Federação Espírita Brasileira, quando foi apresentada pela Ivone esta magnífica obra, a Federação acabou rejeitando em primeiro momento. Então, a Ivone, com muita raiva, decidiu eliminar todos os artigos deste magnífico banquete. Ela resolveu queimar a obra. Foi quando, ao tentar fazer um fogo no quintal da sua casa, foi surpreendida pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes, onde este grande líder não deixou que a obra fosse queimada e pediu para que ela esperasse com paciência que a obra, em algum momento, iria ser aceita. Foi quando, em 1956, foi publicado este grande livro, Memória de um Suicida, de aproximadamente 546 páginas. Então, o que nós vamos abordar aqui vai ser muito pouco, vai ser tirado apenas pequenos detalhes que nos faça refletir um pouco sobre a retirada da vida, sobre o que acontece com um suicida. Quem foi Camilo Cândido Botelho? Camilo Cândido Botelho foi um grande escritor português. Isso mesmo. Era um grande nome na literatura portuguesa.
e ele soube da notícia que sua cegueira não tinha cura. Então, recheado de egoísmo, um grande autor de grande cacife como Camilo Cândido Botelho não podia ficar cego. Em sua mente, ele achava que um grande autor ficando cego, parte da sua vida, se não a maioria da sua vida, teria ido embora. Não resistindo, ele pegou uma arma e deu um tiro no seu ouvido direito, tirando aí a sua própria vida. Porém, ele não entendeu exatamente o que estava acontecendo, porque ele se sentia mais vivo que nunca. Dessa vez, com o sofrimento e a dor do tiro. Sim, com a dor. Por isso que ele não imaginava ter morrido. Então, ele saía pedindo ajuda, pedindo socorro às pessoas na rua. Ele chegou aí nos hospitais, mas ninguém o ouvia. Claro, ele estava em espírito, mas em sua cabeça ele não tinha conseguido o êxito da morte. Então, ele procurou a igreja, procurou a sua casa, e aí ele se viu em meio a escombros. E quando ele se viu em meio a pedras, quando ele menos percebeu, ele estava diante do seu corpo. Foi aí que ele percebeu que realmente tinha matado apenas o seu corpo, mas que o seu espírito ainda vivia, e vivia muito, muito intensamente. Nessas idas e vindas entre hospitais, casa, cemitério, levou aproximadamente 2 meses. 2 meses de perturbação. Ora entendia que estava morto, ora entendia que não estava morto, porque se sentia cada vez mais vivo. Foi quando ele foi arrastado por uma multidão de 200 pessoas, ele classificava assim, mas eram todos espíritos suicidas da cidade de Lisboa. Exatamente, esses suicidas, eles estavam sendo levados para um lugar específico, onde esse lugar tinha um nome, e o nome é Vale dos Suicidas. Vale dos Suicidas, um lugar sombrio, um lugar pavorante. Vale dos Suicidas, um lugar onde não existia discernimento para se pensar em Deus, pois um humilhava o outro, um chicoteava o outro. Vale dos Suicidas, coberto de lama. Vale dos Suicidas, coberto de amargura, coberto de sofrimento, medo e pavor. E o pior, os espíritos que ali permaneciam e que ali viviam, eles animalizavam o momento do suicídio um do outro. Sim, o que significa essa animalização? Quando um espírito olhava para o outro que tinha se suicidado, queimando o seu corpo, ele sentia a dor do fogo. Quando ele olhava para um outro espírito que tinha atirado contra a cabeça, ele sentia a dor da bala. Quando ele olhava para um outro espírito que tinha se jogado nos trilhos do trem, ele sentia naquele momento o trem passando por cima do seu corpo e sentindo as dores daquele momento. Isso chama-se animalização. E ele ficou por bastante tempo entre idas e vindas, nas ruas, nas lamaçais, e ele tentava encontrar um abrigo. Sim, porque o Vale dos Suicidas, apesar de ser extremamente terrível, ele tinha também a sua organização. Ele era feito de ruas que existiam nomes, é feito de cavernas, onde as cavernas são numeradas, justamente para manter a organização do momento do resgate. Exatamente. Era quando os espíritos suicidas avistavam homens e mulheres
de brancos que vinham fazer o resgate desses espíritos suicidas no Vale dos Suicidas. Eles se apresentavam como Legião dos Servos de Maria. Exatamente, era a equipe da nossa grande mãe, Maria de Nazaré. Olha que coisa mais linda. Essa equipe, ela periodicamente, singular caravana, visitava o vale para fazer o resgate dos espíritos que ali já estavam preparados para resgate. Era um espírito que estendiam a fraternidade até aquele local de sofrimento. Vinham à procura daqueles que já estavam em condições de socorro. E como que é estar na condição de socorro no Vale dos Suicidas? Nós, quando encarnamos, nós carregamos conosco algo chamado fluido vital. Esse fluido vital, ele, ao longo da vida, ele vai diminuindo, ele vai acabando, até que no momento de desencarnação, todo o fluido vital acabe e, por ordem natural, voltamos ao plano espiritual. Mas não funciona para um suicida. O suicida, ele abruptamente arranca a sua vida, fazendo com que esse fluido vital fique muito presente em seu espírito. Esse fluido vital ficando muito presente em seu espírito, ele sente todas as sensações de uma pessoa encarnada. Por isso que muitas vezes o espírito suicida não imagina que está em espírito, porque ele sente sede, ele sente fome, ele sente dores, ele sente angústia, ele sente problemas psíquicos. Então ele diz: ué, eu não morri. Eu procurei acabar com os meus problemas, mas os meus problemas não acabaram. Nós temos relatos de espíritos, inclusive na grande obra Memória de Suicida, que um espírito, ao suicidar-se, ele aumenta o seu problema 2000 vezes, 100 vezes. Imagina o tamanho do sofrimento. Hoje, muitas vezes, pessoas vivem em depressão, com um sofrimento angustiante. Imagina esse sofrimento aumentar 200.000 vezes, que é a finalização da conta de 2000 vezes, 100 vezes. Não existe na Terra sofrimento igual. Todos têm a mesma história de sofrimento. Mas a Legião dos Servos de Maria incansavelmente trabalhava para o resgate desses espíritos. Eles viam um a um e traziam com eles nominalmente os espíritos que já estavam com fluido vital diminuído. E essa era um dos seus atributos para que pudesse ser resgatado. Pois com fluido vital, com carga de fluido vital aumentado, eles não conseguiriam receber um tratamento digno nas colônias espirituais. E principalmente na colônia Maria de Nazaré, da qual é responsável pelos espíritas suicidas. Junto com essa equipe, também existiam senhoras fraternais, que levavam para esses espíritos sofredores o amor de mãe. E aí nós vamos entender o porquê que o hospital chama-se Maria de Nazaré e porquê que a legião chama-se Servo de Maria. A nossa mãe Maria de Nazaré, ao desencarnar, ela escolheu ser a patrona dos suicidas. Ela escolheu ser a que ajuda, a que levaria
o mínimo que fosse de paz e serenidade para esses espíritos sofredores, pois somente um amor de mãe, somente um amor fraternal e maternal poderia diminuir tamanho sofrimento. Foi quando, a um pedido da nossa grande mãe Maria de Nazaré ao seu filho Jesus Cristo, foi atendido. E então, a partir dali, ela cuidaria com sua equipe de todos os espíritos suicidas. Depois de 13 longos anos, a equipe de Camilo, juntamente com ele, foi visto pela legião dos espíritos dos servos de Maria. E então, Camilo já tinha perdido as esperanças de ser resgatado daquele tamanho sofrimento. Ouviu seu nome, Camilo Cândido Botelho. É o momento do seu resgate. Foi quando todos foram para a colônia correcional Legião dos Servos de Maria e iniciava-se ali os primeiros tratamentos no Hospital Maria de Nazaré. A colônia correcional Maria de Nazaré, ela é dividida pelo Departamento de Vigilância, onde naquele momento que os espíritos chegam, eles são identificados, separados, homens de mulheres, sim, porque existe uma organização, uma disciplina do qual eles não tinham no Vale dos Suicidas. E eles teriam que, a partir daquele momento, cumprir com a disciplina que aquela instituição espiritual oferecia. Existia ali a torre de vigia. A torre de vigia, ela tinha o seu conceito principal. Através de telescópio moderno, ainda não existente no plano terreno, conseguiam através dali acompanhar os espíritos suicidas residentes do Vale dos Suicidas. Por isso que a obra Memória de Suicida, ela é clara. Não existe inferno eterno, mas existe sofrimento longo. E mesmo no momento do sofrimento, esses espíritos, eles eram acompanhados minuciosamente pela equipe de Nossa Mãe Maria de Nazaré, através das torres de vigia. As torres de vigia também serviam para evitar que espíritos obsessores desajustados psiquicamente pudessem invadir a colônia correcional. Existia ali o departamento hospitalar, que era o Hospital Maria de Nazaré, para onde iam todos os espíritos que tinham condições de tratamento naquele momento. Sim, o Hospital Maria de Nazaré recebiam esses doentes da alma, esses doentes do espírito, onde não entendiam, apesar de já terem desencarnados de forma abrupta, tiradas suas vidas, eles ainda não entendiam exatamente tamanho sofrimento. Até porque o objetivo do suicídio é acabar com os problemas. Mas não é isso que acontece. Então, eles procuravam resposta. E ao chegar no Hospital Maria de Nazaré, eles são recebidos pela equipe da nossa grande mãe, onde as mulheres, em sua maioria, recebem com seu amor fraternal, e eles têm como consolo primário: descansem, queridos irmãos, para posteriormente receber o tratamento. Vocês são todos hóspedes de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo. Ela é a dona governanta deste lugar. Olha que coisa mais linda. E aí existia também os manicômios e os isolamentos. Sim, por que os manicômios? Porque existiam espíritos que não tinham discernimento mental, que não tinham controle psíquico
por não suportar tamanho sofrimento do vale. Então eles não poderiam ir diretamente para o hospital. Eles tinham que ir para os manicômios, onde tinham tratamento e acompanhamento especial, para só depois daí se juntarem aos doentes das enfermarias do Hospital Maria de Nazaré. Existe também na colônia correcional o Departamento de Reencarnação e a cidade universitária. Longos anos ficou Camilo e sua equipe no Hospital Maria de Nazaré, recebendo tratamentos fluídicos, tratamentos de magnetização, vários outros tipos de tratamento extremamente modernos que pudessem diminuir os ferimentos daquele espírito. Tratamento esses que desconhecemos, inclusive, na medicina terrena. Tratamentos extremamente modernos, que estão em providências, inclusive a obra é clara nisso, para chegarem aos poucos para os tratamentos terrenos futuros. Saindo do hospital, Camilo Cândido Botelho e sua equipe tinham uma opção, a reencarnação. Alguns optaram pela reencarnação, mas Camilo preferiu ficar na colônia. Então foi transferido do Hospital Maria de Nazaré, depois de todo o acompanhamento e tratamento, para a cidade universitária, onde lá ele iniciou estudos profundos de filosofia, de psicologia da alma, de psiquiatria, de humanismo e de Esperanto. O que é Esperanto? Uma nova língua que está sendo estudada pelos planos espirituais, que inclusive já chegou no plano terreno. Algumas casas espíritas já dão curso de Esperanto. Esperanto é a esperança, como seu nome mesmo fala, de uma nova língua, onde essa nova língua terá caráter mundial, onde todos poderemos falar em um mesmo tom, sem caráter comercial, sem caráter político. Essa nova língua vem em forma de humanização, de comunicação. Então nós temos alguns das equipes dos colegas, dos amigos de Camilo, já com o seu processo reencarnatório preparado. E aí nos vem a reencarnação que nos chama bastante atenção, de Mário Sobral. Quem foi Mário Sobral? Um dos amigos de Camilo Cândido Botelho, do qual ele dividia lá no Vale dos Suicidas, um de seus colegas que dividiam uma daquelas cabanas. E então ele foi um dos espíritos que mais sofreu. Por quê? Porque ele não foi apenas um suicida. Ele foi também um homicida. E dos 5 amigos de Camilo, Mário Sobral foi o que mais trouxe para si sofrimento. Sim, porque ele infringiu o 6º mandamento da lei de Deus: não matarás. Na verdade, todos os suicidas infringem este mandamento, mas ele infringiu por 2 vezes. Porque na sua vida corpórea, ele conheceu, na sua vida noturna, uma prostituta brasileira, do qual trocou a família para ser a sua atual esposa. Tirou esta prostituta do prostíbulo e levou para dentro da sua casa, jurando amor eterno. Mas essa prostituta o traiu. Ele, não suportando tamanha traição, ele a matou estrangulada. Exatamente. Após o matar estrangulada, ele retirou a própria vida com enforcamento. Então, de todos,
esse era o que mais sofria, porque ele tinha o reparo do suicídio e o reparo do homicídio. Foi quando ele preparou o seu plano de reencarnação. No seu plano de reencarnação, ele pediu para vir sem as duas mãos, porque não fazia sentido ele voltar com as mãos que tinha assassinado a sua última esposa. Então ele decidiu vir sem as duas mãos, e assim o foi concedido. Ele decidiu também vir com graves problemas respiratórios, consequência do enforcamento. Então todos os problemas que os suicidas trazem numa próxima vida têm a ver, muitas vezes, com a retirada da vida passada. Então ele decidiu reencarnar numa família pobre. E ele veio de uma mãe nada mais, nada menos, de uma mãe prostituta. Nasceu dentro de um prostíbulo. E quando a mãe olhou aquela criança sem braços, problemas respiratórios graves, a mãe olhou e falou: eu não quero esse monstro. Eu não quero criar esse monstro. Então, a mãe renegou o seu próprio filho, que estava com uma nova vestimenta, que era Mário Sobral. Uma lavadeira humilde, que lavava a roupa daquelas prostitutas, resolveu criar Mário Sobral. Resolveu levar para casa Mário Sobral e dar todo o amor e carinho àquela criança que carregava naquele corpo doenças inimagináveis, doenças graves, mas mesmo assim ela resolveu cuidar dessa criança como se fosse seu filho. Ela tinha também uma filha biológica, da qual seria irmã adotiva de Mário Sobral. E essa irmã adotiva tinha verdadeiro amor por Mário Sobral. E junto com a mãe fizeram um pacto de cuidar e proteger do mundo Mário Sobral. A lavadeira morreu e a irmã cumpriu o papel de irmã e mãe de Mário Sobral. E agora vem a história mais bonita. A irmã que estava naquele novo corpo nada mais era, nada menos que a prostituta do qual Mário Sobral tinha assassinado com suas mãos. E vieram nesse processo de reencarnação para poder minimizar as suas dívidas através do amor de irmão. Não existe amor maior do que amor de mãe, amor de irmão, amor de pai. E a partir dali se iniciava o pagamento, um dos mais lindos, onde agora a irmã cuidava como uma verdadeira leoa de Mário Sobral, aquele que em outra vida arrancou a sua vida com estrangulamento. Camilo Cândido Botelho ainda não tinha preparado o seu processo de reencarnação. Assustava para ele ter que voltar e passar pelo sofrimento. Então, Camilo foi chamado para uma regressão. A sua cegueira tinha a ver com o século XVI. Camilo Cândido Botelho, no século XVI, em uma de suas reencarnações, ele foi um grande nome da Igreja Católica. Naquele momento, naquela época, existia a Inquisição. Algumas atitudes não eram aceitas pela Igreja. E aí, algumas pessoas tinham que pagar ou com torturas ou com a própria vida. Foi quando Camilo se apaixonou por uma moça.
E essa moça, já existia um acordo dos dois se casarem, mas essa moça encontrou o amor verdadeiro e fugiu com esse amor verdadeiro, e Camilo não conseguiu ter sucesso com o acordo do casamento dessa moça. 15 anos depois, essa moça volta para a cidade onde Camilo agora era um grande nome dentro da Igreja Católica. Camilo precisava vingança, não saía da cabeça dele vingança. Então, sabendo que o casal era um casal de protestante, eles faziam parte ali de um grande erro naquela época, e a Inquisição funcionava muito bem para os que eram protestantes. Então Camilo pegou, aprisionou, foi um dos mandantes para aprisionar o esposo daquela do qual ele era apaixonado. Torturou e furou os 2 olhos, entregando para aquela moça um esposo cego, debilitado e doente, que inclusive não resistiu tamanho sofrimento por muito tempo e acabou desencarnando, deixando a moça viúva. E Camilo se ofereceu para ser seu esposo novamente. Ela, como fiel esposa, não aceitou. Então a cegueira do século XIX de Camilo tinha a ver com o crime que ele tinha cometido no século XVI, furando os olhos daquele homem. Ele não conseguiu passar por essa etapa de provas, tirou a sua vida no século XIX. Ainda assim, Camilo não preparou o seu plano reencarnatório. Ele tinha pesadelos porque tinha tirado a visão de um homem, mas até então não tinha preparado o seu plano reencarnatório. Foi quando foi chamado para uma nova regressão. Nessa nova regressão, trouxeram Camilo no ano 33, em Jerusalém, onde Camilo se viu em mais uma das suas reencarnações. E ele foi um dos que gritava muito forte: soltem Barrabás e deixem Jesus sendo torturado e morto. Ele fazia questão, ele furava as multidões para tentar com palavras humilhar Jesus Cristo no momento que o nosso grande mestre carregava a cruz. Ele xingava, ele cuspia Jesus Cristo pelo único sentimento de inveja. Inveja de um homem puro, inveja de um homem sereno, inveja de um homem que só falava de amor, um homem que trouxe a esperança de vida para muitas pessoas, que trouxe a igualdade, que era Jesus Cristo. E esse homem causava muita inveja em grandes perversos. E Camilo, naquela época, era um grande perverso que maltratou, no momento da crucificação, Jesus Cristo. Não obstante, ele conseguiu encontrar em meio à multidão Maria, mãe de Jesus, chorando porque seu filho estava sendo injustamente crucificado. Então Camilo agrediu aquela mulher pura, aquela mulher fraterna, aquela mulher com aspectos angelicais. Camilo a agrediu com palavras, inclusive pontapés. A mulher que hoje hospedou ele, o espírito dele, na sua mansão, no seu hospital, na sua colônia, chamada Colônia Maria de Nazaré. Não resistindo tamanho sofrimento psíquico, Camilo resolveu então elaborar o seu processo de reencarnação. Então ele preparou o seu processo de reencarnação, entregou ao departamento de reencarnação.
E o departamento de reencarnação aceitou. Camilo viria no ano de 1940, novamente reencarnado em Lisboa, Portugal. Escolheu ser um grande médio, de vida mediana. E escolheu também ser um grande pai de crianças abandonadas. Ele queria cuidar das crianças abandonadas para corrigir, minimizar um pouco dos erros do passado. Então, o plano de reencarnação do Camilo foi aceito, onde ele mesmo escolheu, aos 40 anos de idade, novamente fica cego. E ele é muito claro na obra. Ele fala que ele escolheu novamente ficar cego para poder ficar 20 anos na escuridão, pensando, refletindo em tudo que ele tinha passado. Sim, porque nós não trazemos lembranças. Nós não trazemos lembranças de vidas passadas, mas nós trazemos intuições. Nós trazemos gênios. Então, personalidades. Então, ele escolheu ficar cego e desencarnaria no ano 2000. Com tudo isso, com toda essa obra, nós temos a plena certeza de que o suicídio, ele não é o fim. Infelizmente, muitas pessoas, por ignorância, pelo peso da aflição, não vê sentido para a vida, por problemas psíquicos graves, muitas vezes por amores, e que amor é esse que retira a nossa própria vida, por falências muitas vezes financeiras, as pessoas retiram as suas vidas, achando que vão eliminar o problema. E como a obra mesmo é enfática em dizer que ao se suicidar, o espírito, ele aumenta o seu problema 2000 vezes 100. Ou seja, se você está passando por um problema agora, você suportaria esse problema ser aumentado 200.000 vezes? Sim, porque é isso que todos os espíritos trazem do sofrimento que eles passam no Vale dos Suicidas. Então é muito mais fácil nós procurarmos ajuda através dos profissionais de saúde que são preparados para poder nos ajudar nos nossos sofrimentos mentais, nas nossas desorganizações mentais, nas nossas depressões, nos nossos transtornos adquiridos no decorrer da vida. O suicídio não é uma medida de resolução. Hoje nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que através do 188 nós temos verdadeiros anjos voluntários trabalhando incansavelmente, conversando com pessoas que querem tirar as suas vidas. A conversa é a principal medida para poder se livrar deste grande mal, desta grande chagas que é o suicídio, que infelizmente está tirando a cada 40 segundos do mundo, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então, vamos acabar com esse mal, entender um pouquinho que o sofrimento não acaba e que podemos ter uma nova vida, mas não se suicidando, tentando resolver os problemas, não somente em tentativas, mas em uma resolução garantida. Obrigado.